Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial CEA Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série faz parte da nossa Jornada da Gratidão, como vocês já sabem, uma celebração pelos 100 anos da nossa Casa Espírita. Um século de acolhimento, trabalho no bem e histórias que merecem ser contadas e guardadas com carinho. A cada encontro, abrimos espaço para que corações que fazem parte da história do CEA compartilhem seus caminhos, seus aprendizados e a transformação que viveram dentro dessa casa de luz. Hoje, com muita alegria, recebo Vanise Leite, uma amiga dedicada, sensível e de presença firme no trabalho do bem. Vanise, é uma honra receber você aqui, seja muito bem-vinda. A honra é minha, muito obrigada. Que bom, estou muito feliz de ter você aqui com a gente, de conhecer um pouquinho da sua história. Também estou muito contente. De entender um pouquinho como você chegou aqui. Então, nossa primeira pergunta sempre é para entender como é que você chegou ao CEA, né? Se você lembrar mais ou menos em que época, em que ano, né? Algumas pessoas lembram o ano, outras não. Mas em que ano, como é que estava o contexto da tua vida? Como foi que você chegou aqui? Como você conheceu o CEA? Eu cheguei aqui no ano de 2005. Na verdade, eu já conhecia um pouquinho o CEA desde 1984. Meus pais vieram assistir às palestras. Na época, minha avó estava muito doente, mãe do meu pai, e ele não estava aceitando bem a separação. Então, minha irmã, mais velha, eu tenho uma irmã, ela já tinha vindo aqui e aconselhou que minha mãe trouxesse meu pai. Então eles vieram, começaram a assistir as palestras de terça-feira da Divelena e de sexta-feira o momento do reencontro do Zé Inácio. Então já começou daí. E eu não seguia nenhuma religião, fui batizada na Igreja Católica como quase todo mundo. Quando tinha algum problema, minha mãe me levava na rezadeira, espinhela caída, essas coisas, mas não seguia uma religião especificamente. Aí quando foi 2005, eu estava num passeio com uma amiga. Quando cheguei à casa dela de volta, o marido dela, que era médium não educado, disse pra gente: olha, eu tenho um recado para Vanise. E disse: a sua irmã precisa de ajuda, você precisa ir num lugar que você confie para fazer um tratamento para ela. Aí eu pensei, no humildade e amor, e vim. Então eu não vim pela dor, eu vim pelo amor. E aí em 2005 comecei a fazer o tratamento de desobsessão, terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde, e sexta-feira eu fiz os 3 tratamentos. E aí foi como eu comecei a conhecer a casa, a assistir às palestras e a me interessar pelas coisas. Foi pelo amor à minha irmã, falei com ela, fiz o tratamento, fiquei esse 2005 todo fazendo os tratamentos e assistindo às palestras e criando curiosidade. Poxa, mas é interessante isso. Poxa, gostaria de conhecer mais. Então, foi assim que eu cheguei. Então você chegou aqui no CEA porque a sua irmã estava precisando de ajuda. E aí mas ela chegou a vir com você ou você vinha para fazer o tratamento para ela? Eu vinha fazer o tratamento para ela. Entendi. Então, quer dizer, você vinha, assistia as palestras, né? Você dava presença, né, para ela, representava ela, e acabou que você começou a conhecer um pouco mais da doutrina através do amor que você tem pela sua irmã. Nada é por acaso. Então, vim, ela não podia vir, eu fiz os tratamentos durante um ano, melhorou a situação que estava acontecendo na vida dela, e eu fui sentindo a curiosidade de conhecer mais, de entender mais. E aí no final desse ano anunciou-se que ia começar o estudo sistematizado aos domingos, porque antes era só às segundas e quartas. E como eu trabalhava, sou professora, então as aulas normalmente pegavam o mesmo horário do estudo sistematizado. Então pensei, opa, vou estudar domingo. Então comecei a estudar em 2006, a primeira turma que houve de domingo. Quando você chegou aqui na casa, né, para fazer o tratamento para sua irmã, qual a impressão que você teve da casa? Qual foi a sua primeira sensação quando você começou a frequentar? Eu não lembro exatamente quem me recebeu. Eu sei que eu fui ao DIS, perguntei,
fiz o atendimento fraterno, fui muito bem acolhida, porque logo comecei a fazer os tratamentos, e o que eu me lembro muito, a impressão que me ficava, era da sensação de paz que eu tinha no Salão Francisco, quando eu estava assistindo às reuniões, assisti às reuniões de terça-feira da Divelena. Então as músicas me envolviam, eu sentia muita paz. As reuniões de quinta-feira, que era a Selminha que dirigia, aquele carinho dela, e às sextas-feiras o Zé Inácio, que chorava, 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 era maravilhoso, e aquele coral. Então o que mais me impressionou foi essa acolhida e essa sensação de paz que eu tive desde o primeiro ano. Esse acolhimento é sempre falado aqui, né? É muito interessante. Bom, então o seu tempo aqui nas palestras foi de 1 ano e aí você resolveu estudar. Como é que foi entrar para o estudo, né? Como é que você se sentiu aprendendo um pouco mais da doutrina? E qual foi a diferença que fez na sua vida, né? Qual foi a transformação que causou em você esse início do estudo aqui na casa? Foi muito bom, porque eu assisti às palestras, mas é como se diz, né? A gente não pode perguntar as coisas. Então, quando iniciei o estudo, na época não havia o ciclo de palestras, comecei no Livro dos Espíritos, com Marcos Jordão, Marcos Demário, Paulinho e André Quaresma, um quarteto fantástico. Então, foi se abrindo um mundo para mim. O André Quaresma com aquela ironia, o Marcos com aquela serenidade, então cada um com o seu jeito, mas iam explicando tantas coisas. A turma era bem grande, mas como era domingo à tarde, a gente desde o início terminava o estudo e a gente ia lá para baixo, para o pátio, e ficava um tempo conversando, alguns da turma, que até hoje, Márcia Galino, Emerson Moura, então Kelly, a gente conversava muito, e desde o início aquela sensação de que eu queria entender mais e queria participar mais. Então foi um universo que se abriu para mim. Foi muito bom. E logo desde esse primeiro ano, como a gente tinha, primeiro era o estudo sistematizado às 3 e às 5 horas tinha a reunião pública. Então, cada domingo tinha um responsável. Marcos Demário era o responsável pelos segundos e quintos domingos. E como ele era nosso facilitador, então a gente se apresentou. Tem alguma coisa que a gente pode fazer, ajudar de alguma maneira? E logo nesse primeiro ano a gente começou a ler as mensagens. Então a gente começou já a trabalhar, estava estudando, já começou a trabalhar, e assim eu comecei foi o primeiro trabalho na casa, lendo as mensagens ali na reunião quando era dia do Marcos Demário. Foi muito bom, muito bom. Você falou que a turma era grande, né? Mas provavelmente eram de pessoas que não tinham muito tempo para estudar durante a semana, né? Sim. Então gera ali também uma união, né? Com certeza, com não certeza. Não tem tanta correria, porque é um domingo, né? Exato. A gente, desde o início, a gente sentia essa diferença. Na segunda-feira, claro que também se fazem muitas amizades, mas as pessoas estão saindo de um trabalho ou indo para um trabalho e tem que fazer a janta e pegar a criança na escola. Domingo não. Domingo às 3 da tarde. Era muito tranquilo, muito tranquilo. Então, a gente conseguiu estabelecer uma relação de amizade, claro, não com todos da mesma forma, mas reencontros, que agora a gente sabe que são reencontros. A gente se reencontrou de outras vidas e foi muito bom. Muitas pessoas. A turma foi reduzindo ao longo dos anos, terminamos umas 9, 10 pessoas, mas foi muito bom, foi muito bom. E aí eu ia perguntar sobre o seu trabalho, né? O primeiro trabalho já foi no primeiro ano de estudo, né? Que você já estava se colocando ali à disposição para alguma coisa que tivesse naquele horário, né? Sim. E aí começou a ler as páginas. Mas quais foram os trabalhos que você teve desde 2006, vamos dizer assim, né? Que você começou a estudar até hoje? Depois disso, foi o curso que teve de passe. Fiz o curso de passe e comecei a trabalhar aos domingos na reunião pública, sob a direção da querida Dona Rosa. Então, a gente dava o passe quando não estávamos ajudando o Marcos Demário na reunião dele, que aí a gente dava o passe.
Depois disso, eu fiz o curso de atendimento fraterno, aí comecei a trabalhar no atendimento fraterno de quintas-feiras de manhã, que era a Fatinha, que era dirigente, e depois dando passe na reunião da Arisa, que era a Arisa, Rita Luzia, Zezé Zúdio, uma reunião tão maravilhosa que também não tinha aquela correria. 10 horas da manhã, quinta-feira, nossa, fiz também amigos queridíssimos, Airo Nascimento, Luiz Augusto, que já estão na pátria espiritual, mas foi maravilhoso. Aí fiquei alguns anos no atendimento fraterno. E depois teve a oportunidade do curso de doutrinação. Aí eu fiz o curso, tinha muito medo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas quando eu cheguei na sala, fui tão acolhida, tão bem recebida pela espiritualidade e pela equipe de encarnados, seu Rogério Macedo, maravilhoso, Márcia Galino, Manuel, Margarete, e me senti na minha casa ali. E desde então continuo até hoje. E todos esses trabalhos eu gostei muito. O de facilitar também, mais tarde me chamaram para facilitar primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um ano, depois eu fiquei um tempo. Não, deixa estar, deixa eu terminar os estudos, porque foi no ano que eu estudei o Evangelho que eu facilitei o Evangelho. Então não foi tão interessante assim. Aí continuei estudando, quando terminei o Ser Consciente, aí sim, aí comecei a facilitar o Céu e o Inferno desde 2017, 2018 até hoje. Continuo facilitando esse livro, cada vez aprendo mais, gosto muito, e algumas palestras de vez em quando. Então são vários trabalhos, mas de todos, o que eu mais aprendo é o trabalho na salinha de dialogação, de doutrinação. Cada semana é uma lição de humildade, é muito especial. O que você tinha medo é o que você hoje tem aí um carinho especial, né? Exatamente. Muito legal. Muitas pessoas falam que fazem um curso e no começo tem medo até de entrar na sala, depois se Sim. acostuma, né? Depois... Tem uns que não se acostumam. E não ficam. Não ficam. Mas quando a gente entende, a gente não precisa de perfeição para fazer um trabalho. A gente precisa da humildade de dizer, eu não sou perfeito, mas estou tentando. Isso. Aí, bem, agora, não, vão falar dos meus podres, vão falar que eu fiz isso, aquilo outro. Mas se a gente está com esforço, se a gente está se esforçando para domar as más inclinações, como diz Kardec, a espiritualidade entende. A gente está no caminho, né? A gente está no caminho. Exato. Hoje, qual o trabalho que você está desempenhando na casa? Trabalho na doutrinação. Na doutrinação, às terças-feiras à noite, dirigindo a reunião de 5 horas, junto com a Márcia Galino, a Regina Luna no Kardec e nós no Francisco de Assis. E aos domingos, na reunião pública de domingo, com o passe, sob a batuta do Luizinho, e às 11 horas, o estudo sistematizado Céu e Inferno. Muito legal, assim, porque você vem trazendo uma construção, sabe, Vanise? Você vem falando primeiro do tratamento, né, do cuidado que você estava tendo com a sua irmã, depois o despertar do interesse para conhecer mais, e aí, tendo esse estudo no domingo, né, você se sentiu mais tranquila até para poder se dedicar ao estudo, né? Sim. E aí, no estudo, já começou a querer se dedicar a algum trabalho, e aí depois foi para o passe também no domingo, né? Então dá para perceber que você foi pegando todas as oportunidades que você tinha para poder se doar, para poder aprender dentro do espaço que você tinha na sua vida, né? Exato. Porque até hoje você ainda trabalha como professora, né? Porque Sim. a gente estava tentando achar nosso horário aqui e durante o dia não dava, né? Então, não tem muito tempo, mas o tempo que você tem, você consegue achar espaço para a doutrina e para o aprendizado e para o trabalho do bem, né? Com certeza, porque é lógico que a gente precisa trabalhar, precisa do salário, só que a gente está no corpo, mas não é o corpo. Então, essa casa trouxe para mim essa dimensão que eu não tinha. Então, o tempo que eu tenho, muitas vezes eu dedico mais o tempo para a doutrina espírita do que para o trabalho de professora de espanhol, porque
eu sei o quanto eu preciso aprender, o quanto eu preciso trabalhar em mim essas dificuldades que eu tenho para que o futuro seja melhor. Então, realmente, domingos e terças-feiras dedico totalmente para casa. Tem alguma história, algo que tenha acontecido nesses anos que ficou marcado na sua memória, que você pensa, nossa, é isso que aconteceu no CEA, ou algo relacionado ao CEA, marcou a minha história, eu lembro até hoje. Tem duas situações que marcaram muito. Uma, quando eu estava fazendo mestrado, eu estava tendo muita dificuldade para escrever a tese. Encontrei lá um tema, não estava tendo muita organização e estava em crise. Tem pessoas que até entram em depressão enquanto estão escrevendo dissertação. Então estava muito triste, sem saber como sair. E eu me lembro que eu fui para fora, sentei num banquinho e aí me veio uma música da Divelena. Tu não és infeliz, tu és filho de Deus, és herdeiro do Pai, tu nasceste pro bem, caminha e trabalha com fé e serás feliz. E aí eu fui cantando aquilo e sentindo a presença de Deus. Eu me senti tão grata, tão amada e capaz de superar as dificuldades. E aí eu consegui terminar a dissertação. Não foi a melhor coisa do mundo, mas consegui passar. E naquele dia realmente eu fui tocada, foi muito especial. E o Humildade e Amor e as músicas daqui me ajudaram muito. Sempre quando eu estou triste ou esperançosa, a música para mim às vezes fala mais do que uma prece. Muito, muito, muito importante a música na minha vida. Sempre foi, mas a doutrina espírita me trouxe melodias e letras, músicas muito especiais. E outra situação, em 2015, eu fiz exames e foi constatado que eu estava com um câncer de mama. Então eu tinha muita dificuldade para conseguir um mastologista, disseram que eu não ia conseguir, mas consegui uma para fazer a cirurgia. Não recomendou quimio, não recomendou rádio, era cirurgia retirada de mama. Para mulher, retirada de mama é uma coisa delicada. Então eu tive muita dificuldade nisso, e aí a Leise, que é psicóloga, que é uma das dirigentes, das diretoras da casa, me ofereceu algumas sessões de consulta. E para mim foi primordial isso, porque ela me fez ver o que pior pode acontecer. Eu achava que eu ia ficar uma pessoa amarga depois da cirurgia, que eu não ia aceitar. Ela, o que pior pode acontecer? Você não é assim, você não vai se transformar numa pessoa amarga. E aí a gente foi conversando e eu me preparei, fiz a cirurgia. Mas ainda faltava alguma coisa. E graças ao trabalho na salinha, na época, eu fui dialogar com o espírito que falou: justo você veio falar comigo? Olha. Aí eu me assustei. Você me matou e agora quer falar comigo? Eu peço perdão, eu não sou mais essa pessoa. E quando terminou o trabalho eu falei com o dirigente: será que era para mim mesmo? E ele falou: o mais provável é que fosse. E aí eu entendi. Possivelmente eu pedi na programação reencarnatória que eu perdesse uma parte minha para resgatar isso que eu fiz há anos atrás. Então, a doutrina espírita me fez entender que tudo que acontece nos acontece para o bem e que tudo é lição. Então são esses momentos muito especiais para mim. Que lindo, né? É um aprendizado, né, Vanise? A gente está aqui, a gente encontra amigos, né, que estendem a mão ou dão um abraço quando a gente precisa,
ou escutam a gente quando a gente precisa falar, encontrar um centro, né? Porque a gente às vezes se espalha tanto que depois a gente não consegue nem mais se juntar, né? Exato. E através da fala, da conversa, a gente vai se organizando de novo. É tão bom, né? E fora os amigos do outro lado que a gente não vê, mas a gente sente. Sente. Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas eu sinto muito quando estou em determinados trabalhos, principalmente na salinha e na palestra. É uma coisa que eu sinto muito. Eu sei que naquele momento eu não estou sozinha e tem alguém que cuida de mim, que está ali junto comigo. Muitas vezes as pessoas falam: ah, eu vi isso, eu vi aquilo, eu senti isso. É porque realmente a gente pede a Deus a ajuda, pede aos mentores que estejam com a gente. Mas o tempo todo a gente tem uma multidão de testemunhas e na maioria das vezes, se a gente está tentando não errar tanto, a nossa companhia de amigos. A gente está falando aqui do CEA, das histórias do CEA. Eu queria perguntar para você o que o CEA representa na sua vida em uma palavra e por quê? Recomeço. Para mim, o CEA é recomeço, porque a gente recomeça todos os dias, mas quando a gente se depara com uma doutrina que esclarece aquelas dúvidas que a gente tem de tanto tempo e ao mesmo tempo traz esse consolo que a gente precisa tanto. A gente às vezes é como um meme que eu vejo de uma criancinha que está num riacho muito raso, mas ele está quase se afogando, desesperado, e a mãe levanta ele e está com água no joelho. Então a gente se prepara para muito e chora por menos. A gente está sempre pensando: meu Deus, porque eu sofro, meu Deus, que drama. Então a doutrina vem e explica: tudo é para o seu melhoramento e tudo passa. Então é um recomeço, quando a gente vai se deixando levar pelo nervosismo, pelo medo, pela incerteza, tudo passa. Aquieta sua alma, se acalma, porque tudo passa. Então, para mim, é o recomeço, sempre. Vanise, se o CEA pudesse se materializar na sua frente, se ele pudesse estar aqui e você pudesse olhar para ele e falar algo para ele, o que você falaria? Céia, obrigada por tudo que eu aprendi com você e que eu ainda vou aprender. Obrigada por tantas oportunidades de trabalho, de acolhimento. Muito obrigada, querido Céia. É o que eu diria. A gratidão está muito presente, né, nessa casa. Tá muito com presente. Com certeza. Eu não peguei o centro no início, adoro ver os vídeos, ouvir as histórias quando era pequenininho, quando eu cheguei já era grande, mas as pessoas, os encontros, é como se fosse aquele início ainda, esse carinho, esse cuidado. É lógico que a gente encontra no meio do caminho pessoas com quem a gente não se dá bem, dificuldades, porque também são provas que a gente precisa passar, mas é tanto carinho, é tanto cuidado. Então, realmente, essa casa representa um abraço de Jesus para mim. Que bom, fico muito feliz de ter recebido você. Eu acho que essa voz calma, tranquila, né, traz aqui pra gente essa paz, sabe? Imagino toda vez que eu participo da reunião pública que você tá, fico ouvindo essa vozinha calma. A gente vai entrando numa serenidade, que também é muito importante, né? É uma tentativa, Juliana, porque por dentro é um mar revolto, mas a gente tenta passar para os outros a paz que a gente precisa ter. Sim, mas é porque a gente vive num dia, os dias que a gente tem atualmente são muito agitados, né? São muitas cobranças, muita correria. Sim. A gente quer fazer muito mais do que a gente pode. Sim. E a gente se cobra muito, né? Então, eu acho que quando a gente vem para uma reunião pública, quando a gente vem para um estudo, por mais que a gente ainda não faça o que a gente passa, é que a gente precisa buscar esse caminho, né? De equilíbrio, de paz, para nós
E a gente também passa isso para quem está perto da gente. Com certeza, a paz do mundo começa em mim, então que eu dê a paz que eu ainda não tenho, mas que um dia eu vou ter. Isso aí. Vanise, muito obrigada por abrir seu coração e dividir conosco essa trajetória tão bonita. Sua história reflete coragem, entrega e um amor enorme pela casa, e isso inspira todos nós também. Que você continue encontrando aqui no CEA o abraço espiritual que te fortalece, assim como você também fortalece tantas pessoas com sua dedicação, com a sua fala, com seu carinho, né? Na reunião pública, no estudo. Então, que Jesus te abençoe e que você continue aqui entre nós. Jesus nos abençoe a todos, Juliana. Obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade. E a vocês que nos acompanharam até aqui, nosso carinho e nossa gratidão. Continuem com a gente na Jornada da Gratidão e nessa série tão linda que é CEA Tenho Tanto para Lhe Falar. Sigam o CEA nas redes sociais, assistam aos episódios anteriores e fiquem de olho nos próximos. Tem muita história linda vindo por aí. Um abraço e até breve.